Papá. Então, vamos dar continuidade aqui então, né? Na página 56, a autora nos traz a importância do conceito de obstáculo epistemológico, que está ligado à noção de ruptura, né? Se a ciência cria seus objetos, rompendo com o saber do passado, ou seja, aqui a ciência para Bachelard e para Bucão é aquilo que está em progresso, está em contínuo caminhar em direção ao novo, ao diferente. Então, rompendo com o saber do passado, ela não pode fixar-se em um determinado momento, caracterizando-se pela mobilidade e progresso constante. Se o pensamento é progressivo, o seu progresso é resultado de sua reorganização. Torna-se necessário afastar os obstáculos que impedem esse desenvolvimento da razão. Ou seja, segundo o autor, para a ciência se desenvolver, progredir, tem que se afastar dos obstáculos. E quais são esses obstáculos? Nós veremos agora em diante. O autor apresenta os principais obstáculos ao desenvolvimento do pensamento científico. O primeiro obstáculo, particularmente, é a experiência básica. Segundo a autora, a noção de obstáculo epistemológico mais importante, esse obstáculo, que é a experiência básica, é estudada no Bachelard, no que diz respeito à prática da educação. Então, a prática da educação, do jeito que ela é levada segundo o Bachelard, ela promove alguns obstáculos. Bachelard faz uma crítica à educação de nossa época, que tenta ilustrar com imagens o conhecimento científico a fim de torná-lo mais acessível. Ou seja, aquela ideia de vulgarizar determinados conhecimentos para que o sujeito compreenda. Segundo o autor, a ciência é difícil e, como tal, deve ser ensinada. Recorrer à imagem seria compreender a autenticidade das teorias científicas. Então, vamos lá. Um dos obstáculos que o autor aponta é a generalização. Tudo bem que quando nós fazemos partimos para o início da ciência, nós construímos generalizações. Só que permanecer nelas torna-se um obstáculo. Por quê? Imagina só, eu vou generalizar. Todos os meus alunos não aprendem matemática porque não gostam. Ou todos os alunos não aprendem matemática porque o professor não sabe do conteúdo. Ou, eu vou usar a tecnologia em todos os níveis que eu vou ensinar matemática. Será? Então, fugir das generalizações é um dos primeiros passos, segundo o Bachelard e a Bucão, para distanciar desses obstáculos. Um outro obstáculo que o autor aponta é o verbalismo, ou seja, hábitos verbais que instituímos e que constituem sérios impedimentos ao desenvolvimento e ao progresso do pensamento científico. Vícios de linguagem na explicação superficial de fenômenos complexos. De forma geral, é isso que o autor está dizendo. Então, primeira a generalização e a segunda, esses verbalismos, né? Aí, no trabalho que eu passei para vocês, Khaled e eu, tá uma citação sobre isso, a ideia da linguagem. Muitas das vezes a linguagem não acompanha o avanço do conhecimento científico. Ou outras vezes a linguagem não acompanha o processo de ensino-aprendizagem de determinados sujeitos. Então, estar atento à linguagem, aproximando sempre da ciência, é uma forma de fugir desse obstáculo. Outro obstáculo, segundo ele, é o animismo. Ou seja, trazer conceitos da biologia para o ensino de conteúdos científicos, né? A ideia de, um dia o Sol vai morrer, no caso, que ele coloca. O Sol não morre. O que morre são organismos biológicos. Então, eu utilizar linguagem de um campo científico sem o rigor de critério para outros campos, segundo o autor, promove esse obstáculo.
epistemológico, né? Ou seja, o que é o obstáculo epistemológico no modo geral? É o obstáculo que faça com que a ciência progrida, que a ciência desenvolva, que a ciência dê passos, que a ciência busque o desenvolvimento do conhecimento científico, né? A partir desses obstáculos que o autor coloca, Bocão afirma que a epistemologia de Bachelard constitui uma forte oposição à corrente positivista. Que corrente positivista? A corrente científica do século XIX, onde se buscava a verdade, se tinha um distanciamento entre o sujeito e o objeto, buscava a construção de leis dos fenômenos sociais, naturais e físicos, químicos e por aí vai. Segundo o autor, a perspectiva do Bachelard é uma crítica a essa filosofia que considera a experiência como única fonte do saber e critério da verdade. O exercício, o experimento, vou fazer uma experiência com meus alunos, e dessa experiência eu vou construir uma lei. Isso para Bachelard é um equívoco muito grande. Então, analisando cada um dos obstáculos apresentados por Bachelard, ou seja, o verbalismo, o animismo, as generalizações, concluímos que todos eles podem ser reduzidos a um único, o conhecimento comum, ou experiência básica. O que é esse o conhecimento comum, experiência básica? É o senso comum. Né? É o achismo. Aquele que no primeiro dia de aula aconteceu aquele debate mais esquentado, que o achismo não é caminho para a ciência. Tudo bem que o senso comum, ele é um caminho, é um ponto de partida, mas ele não pode ser o critério para o pensamento científico. Então, segundo a autora, a análise dos obstáculos epistemológicos também nos leva à afirmação da historicidade do conhecimento, isto é, ao reconhecimento de um desenvolvimento descontínuo da ciência, ou seja, rupturas, idas, voltas, retornos, no qual cada época renova seu saber, rompendo com o do passado. Então vocês, enquanto futuros pesquisadores, têm que ter isso em mente, que o conhecimento científico é galgado a partir de debates, rupturas, de fragmentos com o passado, presente e, quiçá, o futuro. Então, para finalizar essa nossa breve discussão, que eu não vou ficar aqui 4 horas falando tudo dos Bachelard, caso vocês tenham dúvidas, manda para o grupo de WhatsApp, manda e-mail, vai na plataforma, fala com o Caled, que eu faço outra live, sem problema. Só que eu tenho que ter um ponto de pergunta. Aí nós talvez façamos um diálogo. Então, para finalizar, na página 92, o primeiro parágrafo está lá. Reconhecer que o objeto científico é construído, aquele de lá no início do parágrafo, a construção do objeto é dada pelo pesquisador, ele não vem pronto à natureza, é reconhecer a atividade do sujeito da ciência. Né? Ou seja, o pesquisador. O pesquisador é um sujeito ativo na construção do objeto. O que revoluciona a perspectiva positivista e espiritualista, predominante em sua época, e que via na ciência uma descrição de leis dos fenômenos. Então nós não vamos construir leis dos fenômenos. Né? Nós vamos dialogar com os nossos alunos, com os nossos professores, como que eu vou construir esse objeto a ser desenvolvido na minha pesquisa e tentar se afastar desses obstáculos, ou seja, as generalizações. Os alunos não aprendem porque não gostam. É mais corriqueiro, não gostam de matemática, porque isso ou aquilo, não importa. Então, em Bachelard, a ciência vai construir o real, que não existe por si só. Então, o real não existe ali. O real é construído nesse processo científico, nesse processo do pesquisador. Em lugar de se propor a descrever suas leis, a ciência terá por objetivo modificá-lo, agir sobre ele, transformar a natureza. Então, vocês não vão apenas constatar que o aluno aprende matemática por isso ou aquilo. Vocês vão constatar isso, é óbvio, mas transformar, ou seja, desenvolver caminhos para que isso seja desconstruído, para que aquele sujeito não precise de gostar de matemática, mas aprender. Aprender o conhecimento, aprender o conteúdo ministrado pelo professor. E daqui eu vou encerrando a minha atividade com vocês, encerrar esse primeiro diálogo. Repito, caso vocês queiram esclarecimento sobre alguma coisa a mais sobre o Bulcão e o Bachelard, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail e na plataforma. Próximo encontro será o texto do Bachelard. Nós vamos ver o autor. Obrigado, bom final de semana e passar bem.